A jornalista Ana Paula Empê, uma das poucas profissionais que ainda dava gosto de ouvir, junto com Fiuza e Augusto Nunes, ambos demitidos da Jovem Pan, por determinação do Tribunal Eleitoral que mandou derrubar o vídeo em que Ana Paula comentou o que disse o general Marco Antônio Freire Gomes sobre as consequências de ter um ministro da mais alta corte do Poder Judiciário envolvido em esquemas que beneficiou políticos. A jornalista também teve sua rede social bloqueada no Brasil por ordem do Tribunal Superior Eleitoral. O vídeo em que Ana Paula teria dito que o general comandante do Exército pediu uma investigação da atuação do ministro à frente do tribunal, pois a suspeita de que Moraes usa do cargo para benefício próprio e de terceiros. Isso ficou claro quando a PF de São Paulo, em parceria com a PRF, descobriu quantias milionárias que seriam entregues em dinheiro vivo para compras de votos que seriam para beneficiar Luiz Inácio. Ana Paula foi demitida logo após ter feito a declaração de que Moraes estaria envolvido no esquema que ajudou o petista a voltar para a cena do crime. O jornalista Augusto Nunes, que também comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter proibido a PRF de fazer blitz nas estradas antes do primeiro turno, onde foi descoberto mais de 8 milhões para compras de votos. Após o jornalista ter disparado uma série de críticas ao ministro que decidiu banir a rede social de Augusto por também comentar que as Forças Armadas estão investigando Moraes e também uma possível prisão, assim como declarou o comandante do Exército, que chamou até o delegado Rodrigo Bartolomé, que esteve à frente da investigação que revelou todo o esquema envolvendo Lula e Moraes, um esquema que prejudicou o atual presidente da República e elegeu um ex-presidiário pelo favorecimento do ministro. A origem das compras de votos, valores milionários descoberto pela Polícia Federal, investigação tomada pelo delegado da PF que chefiou entre outras operações na qual resultou na prisão de políticos do PT, curiosamente, foram beneficiados com habeas corpus em tempo recorde. O alto comando do Exército está vendo a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção através do favorecimento de membros do Poder Judiciário, com extrema preocupação. O delegado da PF, superintendente de São Paulo Rodrigo Bartolomé, que pediu a prisão de Luiz Inácio, entregou ao diretor-geral da PF, Márcio Nunes, o processo contra o petista que envolve por crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Bartolomé pediu ao seu superior para que Lula fosse indiciado na Polícia Federal. Bartolomé pediu ainda ao diretor-geral da PF que peça para Lula entregar um comprovante de compra de uma residência que o petista teria comprado, pois o delegado alega que o petista comprou uma mansão no valor de 1,5 milhão com dinheiro ilícito. O delegado que pediu a quebra de sigilo telefônico de Lula, pois Bartolomé suspeita que o petista teria ligação com empresários investigados na operação da PF por lavagem de dinheiro. Tanto é que Lula recebeu doações de campanha desses empresários, fora os mais de 90 milhões do fundão eleitoral que está sendo enviado para empresas suspeitas. De acordo com a Polícia Federal, a campanha de Lula enviou mais de 30 milhões para uma empresa suspeita de ser mais uma fachada, assim disse o delegado Bartolomé. Empresas que foram criadas recentemente, e essas mesmas empresas com várias transações suspeitas foram as mais beneficiadas pela campanha do ex-presidiário, do qual ainda doaram para a campanha com várias transferências num período de menos de 30 dias. Bartolomé pediu um mandado para que fosse apurado se de fato a empresa existia. Foi constatado pelos agentes federais da PF que é uma empresa fantasma, ou seja, não existe, o que sugere que esse montante todo estaria sendo usado ilicitamente para beneficiar Lula. Bartolomé concluiu dizendo que há vários elementos para autorizar a prisão de Lula novamente, porém, como já foi mencionado, o delegado vem sofrendo um boicote da Suprema Corte. Teria inclusive desafiado o ministro Alexandre de Moraes, pois teria ordenado que fosse apreendidos celulares e notebooks, passando por cima da decisão do ministro quando teria proibido a PF de investigar Lula e tomar qualquer providência contra o ex-presidiário, mesmo depois da Polícia Federal ter encontrado elementos para tornar Lula, mais uma vez réu, na Polícia Federal. No cargo de superintendente da Polícia Federal, desde 2021, o delegado Rodrigo Bartolomé, responsável por ter enquadrado Alexandre de Moraes e por não ter aceitado que o ministro interferisse mais uma vez numa investigação da Polícia Federal, que foi para beneficiar criminosos que foram presos pela PF, numa investigação conduzida pelo delegado, que quase foi mandado embora do cargo por ordem do excelentíssimo semideus Alexandre de Moraes. O governo Bolsonaro nomeou o doutor em maio do ano passado. E nesses quase 2 anos na sua gestão à frente do comando da PF, tem atrapalhado os planos dos criminosos. Muitos desses conseguiram até que fossem blindados pela justiça, através dos famosos habeas corpus especiais vindos das cortes superiores. Mas os bens sequestrados dos traficantes pela PF, isso o ministro não pode fazer, afinal, Alexandre não seria tão idiota assim para soltar o criminoso e ainda decretar a devolução das drogas, do dinheiro vivo, dos imóveis de Lula
luxos e carros, até porque todos os dias a Polícia Federal de São Paulo realiza operações contra o crime organizado no estado. E isso tem incomodado alguns figurões de Brasília. O soberano do Brasil, o excelentíssimo ex-advogado Alexandre de Moraes, não está nem um pouco contente com o trabalho do delegado à frente da PF de São Paulo. Ele considera que as operações realizadas pela Polícia Federal, dos vários desfalques para alguns clientes do ministro, não é fazer um bom trabalho. Soltar um mega traficante da cadeia através do famoso habeas corpus, aí sim o ministro considera fazer um excelente trabalho. E quando o Dr. Bartolomei chegou naquele senhor que atualmente é candidato à presidência da República, e concluindo sim que Lula é chefe de facção criminosa, pois até um tempo atrás era presidiário, o ministro mandou que fosse anulada a investigação conduzida pelo delegado contra a alta cúpula do PT. Mesmo que exista provas da participação do ex-presidiário em diversos esquemas. O que falta simplesmente é autonomia para conduzir as investigações. Se o Poder Judiciário for freado para impedir que interfira na autonomia da PF, com certeza muitos vão para a cadeia, inclusive aquele que se esconde atrás de um cargo na maior corte de justiça do país. A situação que a gente está vivendo com esse papel da justiça brasileira de ter descondenado, de ter proibido que nós falássemos que ele tinha roubado e deixado roubar, de taxá-lo de ladrão, tudo isso foi proibido. Aí eu quero saber o seguinte, vai começar o ano que vem, estaremos aqui no plenário e a gente vai dizer, o atual presidente, o Lula, que é ladrão, porque roubou e deixou roubar, será que a gente vai ser proibido de falar isso aqui no plenário? Será que vão caçar a nossa palavra aqui no plenário também? Porque ontem, durante uma certa parte do dia, o meu Twitter foi impedido de receber comentários. Por quê? Porque eu fiz exatamente uma publicação falando sobre esta situação que o Brasil está vivendo, de desconfiança total, menos essa esquerda alienada, desconfiança total na segurança das eleições. Então vamos voltar ao relatório das Forças Armadas. Quando você lê o relatório pela segunda ou pela terceira vez, você vê que ali tem uma mensagem colocada, são duas mensagens fortes. A primeira é que os nossos técnicos não tiveram autorização do Tribunal Superior Eleitoral de fazerem a conferência do código-fonte das urnas, de todas elas, das urnas antigas e das urnas novas, de fazer essa conferência do código-fonte. E a segunda é dizer que, deste jeito como foi feito, sim, cabem invasões, tá certo? Cabem invasões no código-fonte, invasões que podem sim alterar o resultado da urna, alterar a vontade do eleitor. E aí eu pergunto para cada um de vocês, você está satisfeito com isso? Você está satisfeito de ser usado, de ser manipulado, de ser usado para você ir na urna? Você compra uma roupa que demonstra patriotismo, vai para as ruas e de repente você chega na urna e clica o nome da pessoa que você quer escolher e não consegue saber se aquele nome que você escolheu, ao final de tudo, na contabilização, vai ser obedecido. Então, é lamentável que nós tenhamos esse tipo de situação no nosso país. Tenho pena de ti, povo brasileiro, porque se deixa enganar. Aí eu pergunto, a cobrança está toda na frente dos quartéis. Será que o caminho é este? Será que está certo fazer manifestação na frente dos quartéis? Isso demonstra que as pessoas estão pedindo socorro. Socorro às Forças Armadas, mas as Forças Armadas, elas precisam obedecer à Constituição. A Constituição diz que as Forças Armadas podem sim ser empregadas para a garantia da lei e da ordem, a operação de GLO que a gente chama, mas ela tem que ser acionada por um dos poderes. O presidente também está afeto à Constituição Federal. Então, mais uma vez eu digo, tenho pena de ti, povo brasileiro. Estamos indo para o lugar errado. A casa que tem que resolver o problema, onde é que está a falta de democracia? Onde é que está a falta de liberdade? Onde é que está a censura oficialmente decretada no Brasil pelo Poder Judiciário? Onde é que está a censura? O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do STF, dois magistrados, resolveram, um determinar a censura e o outro referendou a censura, dizendo em alto e bom som de que a censura é inconstitucional, mas naquele momento era aceito. Relativizaram um dos artigos da Constituição Federal, o 5º. Relativizar a Constituição. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal relativizar a Constituição, meus amigos.
A Constituição foi feita nessa casa por deputados e senadores eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte. Não cabe a nenhum togado e ninguém mais relativizar ou mudar a Constituição. A Constituição é a arma maior do nosso país. A Constituição é a arma que tem que ser utilizada, assim, para a defesa da democracia. E eu lamento muito que essa esquerda se apropriou do nosso país, conseguindo mobiliar o Poder Judiciário com pessoas que esquecem a Constituição, sentam em cima, rasgam, jogam na latrina. É uma pena. Tenho pena de ti, povo brasileiro. Não vou desistir do Brasil. Não podemos desistir do Brasil. Não desistam do Brasil. O Brasil não merece. O Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. E cabe a nós, filhos da pátria, podermos continuar trabalhando em prol da democracia.